O que havia antes do Big Bang? Nada. Algo que simplesmente não podemos imaginar. Outro cosmos? Ou será que o universo sempre existiu? Exatamente essas perguntas serão o tema de hoje. Antes de começar, pedimos que contribua com o nosso canal. Deixe seu comentário sobre o tema ao final. No futuro, deixaremos nossa curtida às contribuições de nossos inscritos e colocaremos sua importante contribuição no topo para que todos a leiam primeiro. Apenas certifique-se que você já está inscrito, curta o vídeo e mencione ambos no início de seu comentário. A grande questão sobre antes. Nós, humanos, somos quase obcecados com as perguntas: o que aconteceu no início dos tempos e o que aconteceu antes disso? Como se na resposta a essas perguntas residisse o santo graal da ciência e talvez também do ser humano. Astrônomos, cosmólogos e físicos pesquisam essa questão há décadas e décadas. Se perguntarmos sobre o antes, foi até agora sempre sobre o tempo ou o espaço antes do Big Bang. Mas você provavelmente já percebeu, no momento há uma questão totalmente diferente. O Big Bang de fato existiu? Desde meados do ano passado, a teoria do Big Bang oscila enormemente. Ainda usaremos o termo Big Bang em momentos deste vídeo, simplesmente porque foi a base de todas as outras suposições sobre a origem e também o possível estado de ser antes do início por quase 100 anos. Tudo o que sabemos ou pensamos saber sobre o início do universo vem de modelos matemáticos e simulações. Mesmo quanto à teoria do Big Bang, existem variantes que diferem ligeiramente. Todas essas teorias referem-se ao momento do nascimento do universo e tempo imediatamente posterior. O que havia antes do Big Bang, podemos dizer com ainda menos certeza. Todas as teorias sobre o momento do nascimento do cosmos tinham que estar de acordo com as equações da teoria clássica da relatividade de Albert Einstein até então. Por quase 100 anos, essas suposições matemáticas e físicas básicas sobre a natureza de nosso cosmos foram consideradas definitivas em astronomia e cosmologia. Em termos muito simplificados, a teoria da relatividade forneceu base para todos os cálculos e simulações de velocidades, aceleração, espaço, tempo e massa, bem como as relações entre eles. As fórmulas de Einstein estão em grande parte corretas até hoje. No entanto, nunca poderiam descrever toda a criação. A mecânica quântica, com a qual Einstein esteve em guerra durante toda a sua vida, oferece novas abordagens e espaços, em grande parte compatíveis com a teoria da relatividade, mas também deve deixar espaço para o novo e o desconhecido. O universo criado a partir de um ponto de partida. Teorias anteriores sobre o Big Bang dizem que todo o cosmos que podemos ver hoje surgiu de um único ponto de partida. Pode ter sido tão minúsculo que era menor que um átomo. A base da teoria do Big Bang é o fenômeno da singularidade. Este diz que todo o potencial do cosmos, hoje gigantesco, e a deriva estava contido em um único mini ponto. Pouco depois do Big Bang, o cosmos pode ter sido uma densa sopa primordial, incrivelmente quente e agitada. O tempo inicial, no qual todas as forças primordiais do cosmos mais tarde desenvolvidas ainda estavam agrupadas em uma única energia, é chamada de Era de Planck. Só muito mais tarde surgiram as forças de eletromagnetismo, a gravitação, bem como a interação fraca e forte, que ainda hoje são efetivas. Para saber mais sobre o início e, portanto, talvez sobre o que veio antes, pesquisadores precisam saber mais sobre a natureza da primeira energia durante esta Era de Planck. Enquanto isso, supõe-se que algum tipo de gravidade estava em ação. Só que essa gravidade não era atraente, como a conhecemos pela gravidade de nossa Terra ou mesmo pela atração gravitacional do Sol. Em vez disso, essa força gravitacional estava se afastando cada vez mais. Já nos momentos iniciais havia um mar de nêutrons, prótons, elétrons, antielétrons, ou pósitrons, fótons e neutrinos no cosmos.
No primeiro segundo do jovem universo, os neutrinos se separaram para formar o fundo cósmico de neutrinos. No entanto, por muito tempo, as temperaturas ainda eram muito altas para que as partículas formassem ligações sólidas. Só muito mais tarde, os elementos pesados se fundiram e a primeira molécula foi muito provavelmente o hidrogênio. Depois de mais de 100 mil anos, o hidrogênio e o hidreto de hélio reagiram para formar o hidrogênio molecular, que serviu como combustível e soprou nova energia para o todo. Esses processos finalmente possibilitaram a formação das primeiras estrelas. Que haja luz, e se fez a luz. Cerca de 370 mil anos atrás, átomos recém-formados de hidrogênio e hélio com traços de lítio começaram a liberar fótons, minúsculas partículas de luz. E esses fótons, digamos, não exatamente, da primeira hora do universo, ainda podemos observar e medir hoje como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A radiação cósmica de fundo é, portanto, a mais antiga possibilidade de observação que hoje temos sobre o universo. Mas você já vê que essa fonte de informação deixa em aberto uma época de ao menos 370 mil anos, quando simplesmente não sabemos o que era. Um telescópio pode olhar para o passado até o Big Bang? O novo telescópio James Webb tem um alcance de cerca de 13,5 bilhões de anos. Agora, é claro, pode-se ter a ideia de que cientistas podem usar o telescópio para olhar para trás até o Big Bang. Teoricamente, a ideia parece boa, mas na prática, um telescópio só pode olhar para trás no tempo até o ponto em que a luz foi criada no espaço. Afinal, o telescópio não capta nada além de luz. Como provavelmente não havia luz na era de Planck, não podemos ver essa era das trevas com nossas capacidades técnicas atuais. Agora, na Terra, temos outros telescópios por esse motivo. Instalações como o radiotelescópio Square Kilometre Array na África do Sul escutam de fato quase o Big Bang. No entanto, ninguém escutou esse evento até agora. Agora o Big Bang está em teste. De acordo com as últimas descobertas, ele não existiu ou está muito mais distante no tempo do que apenas 13,8 bilhões de anos. Também é concebível que o processo de nascimento do universo tenha sido totalmente diferente do que pesquisadores calcularam até agora. Queríamos nos dedicar neste vídeo, na verdade, também não à questão do Big Bang, mas a olhar para o tempo ou o estado do cosmos antes do ponto de partida. Para entender melhor as teorias a seguir e ter uma visão das teses dos pesquisadores, porém, é muito bom conhecer a suposição prévia do Big Bang e os supostos eventos no universo jovem. Mas agora, vamos ver quais são os modelos explicativos mais comuns e espetaculares sobre os eventos anteriores ao início do universo. Novas teorias sobre o tempo antes do início do nosso tempo. Por muito tempo, havia 3 suposições padrão antes do início de nosso tempo. Uma diz que simplesmente não havia nada antes disso. A outra dizia que nosso universo se desenvolveu a partir de um cosmos precursor. A terceira variante supunha que antes da origem de nosso cosmos, poderia ter existido algo que simplesmente não podemos imaginar com nossas possibilidades científicas e a capacidade de raciocínio de nossos cérebros. Essas suposições básicas foram acompanhadas por inúmeras outras teorias empolgantes, que são amplamente baseadas nas descobertas mais recentes da mecânica quântica. A ideia da flutuação quântica como a origem do universo afirma que, antes do nascimento de nosso cosmo atual, existia um fundamento primordial, no qual havia apenas quanta em sua forma indefinida. O potencial estava presente, mas não havia matéria. Ainda mais para trás, um cosmos precursor poderia ter entrado em colapso no final de seu tempo. O potencial antes materializado se dissolveu em um evento final e foi para o ainda misterioso solo primitivo de todo ser. Lá, esse potencial dormiu talvez 1 segundo, talvez eras. Não é certo se este estado entre 2 universos conhece a dimensão do tempo. A mecânica quântica está tão longe que pode dizer que não pode haver de fato um nada. Ainda não sabemos, porém, até onde vão as possibilidades de explicação da física quântica.
Em pura teoria, deveria ter havido algo antes do nascimento de nosso cosmos, como o já mencionado potencial no estado de repouso equilibrado. Agora, pesquisadores descobriram, com base no movimento da radiação cósmica de fundo, que o universo se expande. No início, parecia como se todo o cosmo conhecido até agora se expandisse a partir de uma fonte. Esta fonte seria o Big Bang. Nesse ínterim, porém, surgiram irregularidades nessas observações, segundo as quais também seria possível que apenas uma parte de todo o cosmos seja alimentada por essa fonte. De forma simples, significaria que haveria outras seções em nosso universo total originadas de um evento inicial diferente. Mas ainda podemos estar compartilhando um espaço. Até agora, também não é certo se todas essas partes se originaram ao mesmo tempo. A teoria do universo bolha afirma que pode haver muitas bolhas individuais dentro de um universo incrivelmente grande e possivelmente até infinito. As bolhas podem ser de diferentes idades e tamanhos, segundo teorias quânticas. Além disso, diferentes tamanhos físicos e dimensões de tempo podem prevalecer nas bolhas. Podemos imaginar o universo alimentado por muitas fontes, como borbulhadores de água em um banho termal, que sopram a água com intensidade diferente através de diferentes bicos em uma mesma bacia. Nesse caso, pode ter havido muitos outros subuniversos com uma incrível variedade de histórias antes de nosso canto ser formado. O multiverso vai ainda mais longe, porque, de acordo com esta teoria, existem inúmeras dimensões e mundos. Em parte, estes podem estar dentro das nossas dimensões, ou estão antes, atrás, acima ou em algum outro lugar. Vemos aqui a questão sobre um antes não viria à tona com a teoria do multiverso. Esta lista poderia ser continuada por mais algumas teorias, mas agora estamos no final deste vídeo e gostaríamos de pedir a você, como sempre, suas próprias ideias. Você conhece outras teorias sobre o início e o tempo antes da formação do nosso universo que gostaria de compartilhar conosco? Ou tem mais alguma coisa a dizer sobre o assunto? Então vá em frente. Agradecemos suas contribuições para o tema e uma animada discussão nos comentários. Não se esqueça de mencionar sua inscrição, se você tiver uma, e curtir o vídeo. Obrigado por juntar-se a nós hoje e esperamos vê-lo de volta ao The Simple Space em breve.